Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Peraí, Vera, que Temos a gente tá... a imagem, mas não tem o áudio. Vamos ver se agora vai. Eu ouço vocês muito bem. Agora sim. Nós também ouvimos você muito bem. Você sabe, Vera, que antigamente no interior, quando apareceu a televisão, lá no interior, lá para Trás-Mente, sabe? E aí a televisão pegava muito mal, né? Claro, né? E sabe como é que o pessoal falava? Quando proseia, não tem o vurto. Quando tem o vurto, não proseia. Ah, entendi. O que a gente traduz hoje em dia é como o delay. Não, o áudio e o som. Bom, Vera... Minha conexão anda de greve esses dias. Hoje eu já fiz uma coisa aqui, pus uma outra rede para não dar problema e deu problema de novo. Botou um bombrilzinho aí, né, Vera? Fala a verdade. Mas hoje deu tudo certo. Foi só um toque ali no botão para voltar ao som. Ô Vera, dificuldades do PT no Nordeste, eleições municipais. Porque há dificuldades do PT em praticamente todas as cidades importantes do país, capitais e cidades importantes. Mas a chamada para o Nordeste é porque é lá que o Lula ganha, né? Garantiu a vitória do Lula em 2022, né, Sardenberg? Se a gente lembrar, o presidente perdeu no Sul, perdeu em uma parte do Sudeste, perdeu no Centro-Oeste, também no Norte, mas a vantagem no Nordeste garantiu aquela vitória por uma margem estreita em relação ao Jair Bolsonaro. Já tinha sido assim com a Dilma Rousseff em 2014, o Nordeste garantindo a reeleição dela também numa eleição que foi muito apertada. Então, por isso, tem sido uma região decisiva para o PT em termos políticos e eleitorais, e também é a região para a qual o partido concentra muitos dos benefícios sociais que vigoram. O Bolsa Família é pago principalmente no Norte e no Nordeste, a mesma coisa para os outros benefícios sociais. Então, essa dificuldade do PT nas capitais do Nordeste acende uma luz vermelha lá no Planalto. O que eles detectaram? Né? Que tem uma renovação, aí, uma troca da guarda de lideranças, candidatos muito jovens em muitas dessas cidades, substituindo caciques de estados em que o partido já teve governos ou ainda tem governos, tem senadores, e também, no caso de algumas capitais, ou aposta em aliança com outros partidos, como aconteceu em Salvador. O partido tem o governo da Bahia há muito tempo, mas optou por não lançar um candidato próprio em Salvador. E no Ceará, o racha que houve com a família Ferreira, na família Ferreira Gomes, né, e aí ficou o Cid do lado do ministro Camilo Santana de um lado e o Ciro Gomes de outro, com o atual prefeito, levou a que o PT lançasse um candidato também muito jovem, ligado ao Camilo, mas que por enquanto não está indo bem na campanha. Então, o que a gente tem é um cenário em que nenhum candidato do PT lidera no Nordeste. Mesmo em Teresina, onde o governador do Piauí é muito bem avaliado e o ministro Wellington Dias tem um legado também importante no estado, a gente não vê petistas liderando, o petista, né, aliás, desculpa, o candidato petista, Fábio Novo, liderando. Ele está atrás do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Então, isso está preocupando o partido. Eles vêm de uma última eleição municipal bastante traumática, em que o partido não elegeu nenhum prefeito de capital, e aí não só do Nordeste, no Brasil inteiro. E eles têm um levantamento que mostra dificuldade para além mesmo do Nordeste, como você falou. Então, o risco de que não seja eleito nenhum petista em nenhuma capital do Brasil, de novo, pela segunda eleição seguida, sendo que agora é um ciclo eleitoral que acontece na vigência do mandato do PT na presidência. Portanto, era a eleição em que eles esperavam dar uma volta por cima e fazer uma espécie de recall do Lula nos 2 primeiros anos, de como está o Lula, de como está a avaliação do presidente. Então, por isso tudo,
esse cenário preocupa bastante e se soma uma preocupação que eu acho que eles subestimaram por muito tempo, mas que agora começa a cair uma ficha em relação às dificuldades do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Foi outra cidade em que o PT optou por não ter candidato e fazer uma aliança. Pela primeira vez não tem candidato a prefeito de São Paulo, já foi um grande, né, gesto ali, uma coisa histórica. Já teve 3 prefeitos, né? Já teve 3 prefeitos diferentes, e é a primeira vez que não lança candidato. Isso desagradou uma ala, mas o Lula bancou essa opção pelo Guilherme Boulos, muito baseado no recall do Boulos em 2020, mas talvez sem se dar conta de que era uma eleição com outra característica, né? Era uma eleição num pós-pandemia, com o Bolsonaro muito desgastado e com o Bruno Covas, que era um candidato de centro até um pouco à esquerda, que não fez ataques ao PT, não fez ataques ao Boulos, e foi uma eleição ali surpreendentemente tranquila, civilizada, que é uma característica totalmente diferente da eleição atual. Então, o PT vai tendo dificuldades na sua estratégia eleitoral, assim como para o bolsonarismo também não está um passeio no bosque. Eles também estão enfrentando dificuldade na casa do Bolsonaro, ramagem que não decola. Aqui em São Paulo apostaram num apoio e estão em dúvida sobre se o prefeito Ricardo Nunes vai ao segundo turno, além de não ser o apoio dos sonhos do Bolsonaro, e isso rachou a direita. E em outras cidades, os bolsonaristas também tendo dificuldades. A exceção é justamente Fortaleza. Mas o que tem acontecido em Fortaleza? Tem acontecido que o capitão Wagner vai muito bem, tanto na eleição para prefeito quanto na eleição para governador, e depois, na reta final, o candidato ou do Camilo ou da família Gomes suplanta o candidato da direita. Isso tem acontecido em todas as eleições, muito na reta final. Então, diante desse quadro de dificuldade aí do petismo e da esquerda, quem se sobressai? Quem se sobressai no terreno da esquerda é o prefeito do Recife, João Campos, filho do Eduardo Campos, que tem aí um recorde de intenção de votos em todo o país, 76%, deve ser eleito no primeiro turno com o pé nas costas, e aí automaticamente já se cacifa como um nome nacional, um nome aí para a renovação da esquerda que está muito carente de novos quadros, Sardenberg. É verdade. E o outro candidato com larga vantagem é o Eduardo Paes, né? Mas esse tá com ali a barba de molho, porque ele teve uma vantagem em 2018 que foi caindo e ele perdeu a eleição para o Wilson Witzel. Então, desde esse episódio, que foi muito surpreendente, ninguém nem sabia falar o nome do Witzel, e ele venceu a eleição. Isso é eleição para governador, né? Para governador em 2018, o Eduardo Paes evita cantar vitória antes da hora. Hoje, na minha coluna do Globo, em que eu aponto essas dificuldades do Lula e como ele está ali, parece estar descolado da realidade, porque está falando do consenso de Washington, da Vale Estatal, enquanto a caravana está passando, né, na eleição, eu disse de uma frase do Pablo Marçal na Globo News, que é o seguinte: olha, eu vou ganhar aqui no primeiro turno e depois eu vou ajudar o Ramagem lá no Rio. A família Bolsonaro não precisa ficar preocupada que eu ajudo o candidato deles mesmo ele não me ajudando. Então, se a eleição de lá for para um segundo turno, talvez embalado por essa onda de direita que o Marçal causa aqui, não, o Eduardo Paes não parece estar tão tranquilo. Então ele está levando a coisa com muita cautela e muito cuidado, evitando soberba, evitando ressentar na sua própria cadeira antes da hora, porque ele já passou por uma dessa e gato escaldado tem medo de água fria. Tá certo. Continuando nesse assunto, mas saindo do Nordeste, em Porto Alegre, Maria do Rosário tem uma boa posição, né? Não está liderando, mas está empatada tecnicamente, né, na liderança. Está empate técnico, né? Lá o desastre, né, a tragédia das enchentes, é até surpreendente que o prefeito esteja liderando, né? Diante do que aconteceu lá. Para mim foi uma surpresa, eu achava que ele enfrentaria uma eleição bem mais difícil diante do que a gente viu ali, aquela discussão sobre se houve manutenção ou não dos sistemas de escoamento da água, etc. E ela parece se beneficiar do fato de que o governo federal criou um ministério dedicado ao Rio Grande do Sul e repassou muito dinheiro. Então, uma disputa entre os dois, com essa possibilidade para ela e para o PT ir para o segundo turno, e aí a gente vê quem vai prevalecer no eventual segundo turno.
Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. E até amanhã e mais tarde no Ponto Final. Até. Combinado, até. Valeu, Vera.